E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, acabou agora lá no Morumbi, o jogo do Inter, o cara tá checando o gol do Inter, o campeonato pode ter acabado, pode não ter acabado, eu não sei, eu esperei o jogo do São Paulo acabar, mas acho que vai dar impedimento, o cara tava impedido mesmo. E pasme, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, o Pablo colocou o São Paulo na fase de grupos da Libertadores, o ele que não fazia um gol desde a partida contra o Sport, lá no primeiro turno, classificou o São Paulo para a Libertadores e o Flamengo, agora com esse impedimento, deve acabar, vai acabar agora lá em Porto Alegre. Sinceramente, a pipocada do ano, eu não sei se vai para o Inter de Porto Alegre ou se vai para o São Paulo. Eu acho que eles dividem a pipocada homérica, que foi do São Paulo, e a pipocada honra ao mérito da pipocada para o Inter, que conseguiu perder o campeonato jogando contra o Corinthians, que não tinha nenhum interesse no campeonato, não disputava mais nada, não lutava por mais nada. Mas esse jogo do Inter vai dar muita polêmica, porque teve um lance de pênalti aí que eu não vi, sinceramente eu não vi, mas eu fiz uma live no Boteco do Barolo dizendo que, perguntando, todo mundo dizendo que foi pênalti, que o juiz não deu, que se fosse pro Flamengo teria dado, independente de qualquer coisa. Vamos falar do São Paulo, que é o que interessa. Flamengo campeão brasileiro, eu acho que num campeonato onde ninguém quis ser campeão, e eu não vou esquecer desse campeonato, infelizmente não vou esquecer esse campeonato, com o São Paulo 7 pontos na frente, 7 pontos na frente do segundo colocado, na 30ª rodada, e conseguiu perder o campeonato para o Flamengo, que foi líder faltando apenas 2 rodadas, o Flamengo assumiu a liderança e foi campeão. Eu estava muito preocupado com o São Paulo, e essa classificação para a fase de grupos da Libertadores dá um alívio, porque se o São Paulo cai, vai para pré-Libertadores, ia ter uma diferença de grana de cerca de 14 milhões de reais para um clube com sérias dificuldades financeiras, com sérios problemas financeiros. 14 milhões de reais faz muita diferença. Então o São Paulo, se classificando para a fase de grupos da Libertadores, se vai para pré-Libertadores, vai perder mais ou menos 14 milhões, pela cotação do dólar aí, mais ou menos 14 milhões. Hoje o São Paulo foi num esquema claramente já com características do Crespo, jogando no 3-5-2 ali, com o Diego Costa, o Thiago Volpe no gol, o Diego Costa ali no setor direito, o Arboleda e o Bruno Alves. E deu conta do recado. Eu acho que o Flamengo tinha um interesse absurdo de ganhar o jogo, e a gente já imaginava, eu pelo menos imaginava, que o Flamengo fosse pressionar, porque uma vitória simples do Flamengo dava o título com tranquilidade para o Flamengo. Eu imaginava que fosse uma pressão terrível do Flamengo em cima do São Paulo. Mas o Flamengo não criou grandes oportunidades no primeiro tempo, não teve uma chance, uma outra chance, uma bola ali do Gabigol dentro da pequena área que ele chutou por cima. O São Paulo conseguiu segurar bem. E no final do primeiro tempo, numa falta sofrida pelo Tietchan, na única vez que o São Paulo chegou, teve uma chegada também do Igor Vinícius, que eu achei que os jogadores do São Paulo ficaram reclamando pênalti, mas sinceramente eu não achei pênalti. E Flamengo campeão. Acabou agora, o Inter perdeu um gol feito no final do jogo, o Flamengo campeão. A taça caiu no colo do Flamengo, e pela incompetência do São Paulo, e agora pela incompetência enorme do Internacional, que não ganhou de um Corinthians totalmente desinteressado. Merecido ou não, fica aí a seu critério. O mais importante é que a nossa freguesia com o Flamengo foi mantida, se não me engano agora está 11-3, né, nos gols nos últimos confrontos. A nossa freguesia foi mantida. Para quem gosta do Rogério Ceni, o Rogério Ceni vai ser campeão, vai erguer a taça no Morumbi mesmo sem ganhar do São Paulo. Rogério Ceni continua sem ganhar do São Paulo. Voltando a falar do jogo, nesse lance, numa falta, cobrança de falta, o Luciano bateu. Eu estava esperando que o Daniel Alves fosse bater, o Luciano bateu no canto do goleiro, no goleiro do Flamengo, que é muito nosso amigo. 1-0 São Paulo. No segundo tempo, sem alterações, o Flamengo empatou logo de cara numa bola aérea, numa jogada aérea ali, que o Flamengo é muito forte na bola aérea, e no cruzamento, uma bola que sobrou para o Bruno Henrique, empatou 1-1. E na sequência, milagrosamente, todo mundo cornetando o Pablo, inclusive eu, que estava cornetando demais o Pablo. Cheguei a comentar num grupo de WhatsApp que eu participo que o Pablo estava se poupando para o Paulistão. Foi só eu postar isso no grupo. Uma saída errada do Hugo, nosso goleiro, que eu acho que já tem que contratar esse goleiro urgente, que ele joga mais para nós do que para o Volpe. E o Daniel Alves, mandou a bola para o Daniel Alves, ele tocou para o Pablo tocou no meio das pernas do goleiro, homenageou o seu Francisco avô dele, que está internado em estado grave. E o São Paulo fez 2-1. E aí o Flamengo precisava da virada para não depender do Inter,
E o Inter lá todo atrapalhado com o Corinthians e perdendo gol e bola na trave, e o Corinthians no contra-ataque, e o São Paulo conseguiu se segurar. O Visoli barra Crespo, Muricy, não sei, porque o tiozão do churrasco já não manda mais nada, ainda colocou Sara, colocou Hernanes, colocou Galeano, colocou Trellis, colocou um monte de gente para segurar o resultado. O Flamengo não criou absolutamente nada, uma ou outra oportunidade que o Flamengo, mas nenhuma chance clara de gol, e o São Paulo conseguiu a classificação para a fase de grupos da Libertadores, que era o mínimo que esses caras tinham que conseguir, o mínimo de dignidade era isso, conseguir a vaga para a fase de grupos num campeonato ganho, num campeonato que já estava nas mãos do São Paulo, e os caras conseguiram jogar fora. É claro que eu estou feliz pela classificação, estou feliz pela classificação para a fase de grupos, era o mais importante nessa última rodada, porque senão a gente ia perder 14 milhões de reais e ainda ter que torcer para o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil, como humilhação um pouco é bobagem, ia torcer para o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil para abrir mais uma vaga e o São Paulo se classificar na fase de grupos. Eu vou dar as notas de cada um hoje, teve algumas surpresas aí que eu fiquei feliz com o desempenho de alguns jogadores. O Volpe foi uma bola no gol, ele fez uma defesa, nota 8 pela classificação para a Libertadores. O Diego Costa mal no primeiro tempo, as principais jogadas do Flamengo pelo lado dele. É um menino que precisa de mais rodagem para ganhar segurança, porque qualquer falha dele agora, a torcida já está por aqui com ele, nota 5. A dupla de zaga para mim foi muito bem, o Bruno Alves nota 8 para o Bruno Alves, nota 9 para o Arboleda, ganhou todas as bolas em cima, no primeiro tempo foi bem, foram monstros para segurar o ataque do Flamengo, que é um ataque forte. E esse menino Wellington, para mim, vou dar 9,5 para o Wellington, talvez não tanto pelo futebol que ele tem apresentado, mas um menino seguro, um menino que não comprometeu, que apoiou pouco, jogou pelo lado esquerdo apoiando pouco, mas eu até entendo a preocupação dele com o setor defensivo. No setor defensivo foi muito bem, jogou mais que o Léo Pelé em toda a carreira do Léo Pelé, não só no São Paulo, no Bahia, no Dente de Leite, lá na infância dele, no Fraldinha. Esse menino já jogou mais que o Léo Pelé. Não é possível que esse cara seja a reserva do Léo Pelé, não é possível. Então, para mim, esse menino tem que ter mais oportunidades, fiquei muito feliz pela personalidade com que ele entrou em campo hoje. O Luan, para mim, um dos melhores em campo, marcador, mas hoje a função dele era marcar mesmo, porque o Tietê do lado dele não marca ninguém. O Tietê não é incapaz de fazer um desarme, é incapaz de tirar a bola de alguém. Em termos de desarme, se fosse para jogar nesse esquema, o Tietê e o Luan marcavam, o Luan tem que marcar por 2. Então, nota 9 para o Luan. O Tietê, nota 7 porque sofreu a falta, mas para mim continua sendo um jogador fraquíssimo, um jogador ruim em todas as posições, meia boca em todas as posições por onde ele joga. Sinto muito, nota 6 para o Tietê, 7, 6 para o Tietê, porque classificou para a Libertadores. O Dani Alves também abaixo, não achei nada demais a atuação do Dani Alves, deu o passe para o Pablo, por causa disso vai levar nota 7. E lá na frente, Luciano, nota 9 para o Luciano, porque não só um dos artilheiros do campeonato ao lado do Claudinho, que tinha feito um gol no Bragantino, não sei como é que terminou, mas acho que ele foi um dos artilheiros do campeonato, merecidamente, pelo empenho, pela dedicação, por se conformar com a derrota, por ser um cara que fica indignado quando perde, pela postura dele dentro de campo, pela correria, pelos gols, porque não adianta só você ser raçudo, né? Você tem que ter um pouco de futebol, né? Não adianta só correr e ser raçudo. Você tem que ter postura de querer a vitória, de ficar indignado com as derrotas e jogar bola, né? Ele foi artilheiro do São Paulo, o melhor jogador do ano. Eu falei na live do intervalo no Boteco do Bauru, se o São Paulo tivesse 5 Lucianos, já tinha sido campeão 6 rodadas atrás. E o Pablo, gente, esse gol redime um pouco as atuações ridículas do Pablo durante todo o Campeonato Brasileiro, mas como eu analiso o desempenho, hoje ele fez um primeiro tempo apagado, e no segundo tempo ele fez o gol da classificação para o São Paulo na fase de grupos da Libertadores. Vai levar nota 9,5 também. Não tem nenhum problema de elogiar como tem que ser elogiado. Fez um gol importantíssimo, já tinha feito contra o Flamengo na Copa do Brasil, fez um gol que classificou o São Paulo para a fase de grupos da Libertadores. Então 9,5 para o Pablo. E os caras que entraram, eu vou deixar sem nota, porque só seguraram o resultado ali. Eu acho que um fator positivo importante para a gente falar é que o esquema mudou, né? O 3-5-2, se o Fernando Diniz tivesse um pouco de capacidade, poderia ter feito essa alteração com algumas variações no meio do campeonato, quando ele viu que a coisa degringolou, mas pela incapacidade, pela teimosia dele, o São Paulo ficou insistindo naquela maldita saidinha de bola, que para mim foi uma das principais responsáveis por a gente ter perdido esse título. Então agora com o Crespo a gente tem novas opções, tem novas maneiras de se jogar. Eu acho que claramente foi a atuação do Crespo
que na escalação do time hoje nesse esquema, que foi acuado por um Flamengo que seria natural, mas a gente tem um pouco de esperança nessas variações e vamos ver o que vai acontecer com o Crespo agora no Campeonato Paulista, que começa no domingo. Um abraço, pessoal da UXBet, antes que eu me esqueça, primeiro comentário fixado, você sabe, clicou lá, usa o código promocional Barolo. Não esquece, usa o código promocional Barolo, que tudo que você aposta, você ganha em dobro. Gente, hoje eu não vou fazer live, porque amanhã eu trabalho, então eu vou... Mas a gente também já vai conversar, já conversou bastante, conversou no intervalo antes do jogo. Parabéns ao Flamengo campeão, que o título caiu no colo dos caras. Parabéns ao Rogério Ceni, campeão. O Rogério Ceni não é o vilão. Eu falei, o vilão foram esses incompetentes jogadores do São Paulo que perderam o título e hoje os incompetentes jogadores do Inter que não conseguiram ganhar do Corinthians. Então, méritos para o Flamengo campeão. Se o juiz ajudou, se o juiz não ajudou, eu não posso falar porque eu não vi lance de pênalti, não vi gol impedido. Eu fiquei concentrado no jogo do São Paulo, que para mim era o que interessava. Eu não vou falar para você que eu estou feliz, eu não vou falar para você que eu estou contente com esse Campeonato Brasileiro. Mais um ano sem título, mais uma temporada na fila, mais uma temporada sem ganhar nada, com uma série de humilhações que a gente sofreu durante esse ano. Eu não vou comemorar essa classificação para a Libertadores. Você me desculpa, eu não vou comemorar essa classificação da Libertadores. Comemoro a vitória hoje, porque é a vitória do meu time. A consequência foi a classificação para a Libertadores. Mas eu queria estar comemorando aqui com vocês o título do campeonato, se esses caras tivessem um mínimo de dignidade, se tivessem jogado as partidas de 2021 com a dignidade que jogaram hoje, o São Paulo teria sido campeão. Então, é o que eu sempre falo aqui, o que a gente quer é postura desses caras. Postura. A segunda vitória em 2021 é um absurdo que um time que estava 7 pontos na frente conseguiu perder o título com 7 pontos na frente, com a segunda vitória no ano de 2021, no dia 26, praticamente 26 de fevereiro. Eu me encontro vocês amanhã no Barolo Vídeos, aqui no Barolo Vídeos, vou fazer um vídeo fazendo um resumo da temporada, desde o Campeonato Paulista até o jogo contra o Flamengo. Espero você. Fiquem com Deus. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. E, de alguma forma, que siga o acorde, o defunto do Pablo, mas que hoje merece nota 9,5. E Crespo, tá nas suas mãos. Esses caras aí estão nas suas mãos. Muricy, tá nas suas mãos. Nos ajude. E vamos ver o que acontece domingo na estreia do Campeonato Paulista. Fiquem com Deus, forte abraço. Tchau.